Hoje eu quero falar sobre a série Casa de Davi. É uma série que estreou aí há um tempo no Amazon Prime. É uma série, obviamente, o nome é autoexplicativo, conta a história do rei Davi. Algumas pessoas dizem que essa série está muito arrastada, né? Que são aí vários episódios até chegar ali na parte que a gente acha mais interessante da história de Davi, que é a batalha entre Davi e Golias. Mas séries, elas são assim, né? Faz parte do enredo da série serem mais lentas, mais arrastadas, para que a gente fique bastante tempo se entretendo, né? Você faz uma pipoquinha, assiste com a família e ali você acaba tendo diálogos muito expositivos, muito explicativos. Tem algumas coisas da série que são um pouco questionáveis, né? Algumas pessoas levantam algumas questões que são colocadas na série, porque apesar da série ter a base bíblica, ela é uma série feita por israelenses, feita também com todo o enredo do Talmud, que é um livro de ensinamentos judeu, e o Talmud ele tem uma série de histórias que são acrescidas, né? Histórias que são contadas como um livro de histórias mesmo dos judeus, onde eles colocam alguns parênteses, colocam algumas, vamos chamar de licença poética, tá? Para as histórias bíblicas. E a série ela tem muito isso. Uma outra coisa muito interessante da série é que o cara que interpreta Davi, o ator, né, que interpreta Davi, ele é um ator egípcio e ele tem uma fisionomia bem marcante, muito diferente do que a história bíblica narra, né, que fala que Davi era um homem ruivo, né, um cara com aparência bem diferente. E ali na série ele é um rapaz egípcio bem diferente. E o que, assistindo a série, entendendo melhor por que eles escolheram esse ator, ele é um excelente cantor. E o que mais me chamou a atenção na interpretação dele é que ele canta em hebraico. Ele canta os salmos em hebraico ali usando a harpa. E é tão bonito, é tão lindo ver aquilo. É bonito ver como era o dia a dia de Davi, como ele cantava, onde ele cantava, por que ele canta. Aí a história tem um monte o que a gente falou sobre a licença poética, tem um monte de detalhes de como ele usa a harpa, né? Eu acho que é lira que chama, não é harpa. Como ele ganha o instrumento, como ele aprende a tocar, como ele aprende as músicas. O personagem de Davi, interpretado por esse rapaz, tem uma profundidade tão interessante que a gente sabe a história de Davi, a gente sabe tudo que Davi era capaz de fazer, tudo que ele fez, a gente já leu a Bíblia, já viu inúmeras histórias, filmes, livros, novelas sobre Davi, e quando você vê o personagem dele, você realmente duvida da capacidade dele, sabe? Você fala, cara, ele não vai conseguir fazer. Esse Davi aí tá muito franzino, esse Davi tá muito fraquinho. Mas era assim que a história bíblica conta. É assim que a história bíblica conta. Davi realmente, ele levantava suspeitas da sua capacidade, né? Ele falava, ó, matei o leão, matei o lobo para defender o rebanho. E você vê um rapaz tão pequeno, tão mirrado, tendo aquela capacidade tão grande, aquela ousadia tão grande. E é muito interessante ver o quão ele se desenvolve, o quão ele passa verdade no olhar dele, sabe? Aquele olhar jovem, um comportamento explosivo, um comportamento às vezes violento e muito compulsivo, uma pessoa teimosa, turrona. E conforme você vai assistindo a série, você vai vendo também que ele é extremamente fiel a Deus, sabe? Tem uma passagem lá que alguém dá um presente para ele e é um presente muito legal, muito bonito, útil para ele. E ele olha aquilo e a pessoa fala, ó, isso era de um exército que Deus mandou Israel guerrear e eles tinham que ter destruído tudo, né? O que era daquele povo. E na hora que Davi sabe que aquilo é de um povo estranho, que deveria ser destruído, ele automaticamente joga aquilo fora. Ele joga aquele presente fora. Então ali, assistindo a série, eu vi que Davi ele tinha um comportamento que muitas vezes nós cristãos hoje em dia, eu falo de mim também, por trabalhar no comércio, com atendimento a clientes, né? Muitas vezes a gente
aceita certas brincadeiras, a gente aceita certos comportamentos para ser simpático, para ser agradável aos clientes. E às vezes isso é antibíblico. Às vezes a gente, naquele processo para ser amado e ser aceito, a gente meio que se dispõe a certas coisas para agradar os outros, né? E isso é um problema. E ali na série a gente vê isso muito forte. Davi, ele não tem contato algum com coisas que não são do Senhor. Ele é um cara um homem, um menino, né? Extremamente focado no seu objetivo. Ele tem medo, né? Tem uma hora que até um dos irmãos dele fala, mas você vai enfrentar Davi, você não, como é que pode você ser um cara que não sente medo? Ele falou, não, eu tenho medo, mas eu vou mesmo assim. Então ele é um personagem bíblico, ele é um homem da história bíblica que tinha medo, ele tinha as suas incapacidades, as suas inseguranças, mas Deus estava na frente e ele colocava Deus à frente das coisas. O segundo personagem dessa história, que eu vou citar os 3 que eu mais gostei na história, que são, obviamente, Davi, né, na série. O profeta Samuel é incrível. O ator que interpreta o profeta Samuel é o mesmo ator que interpretou aquele general malvadão lá no filme do Avatar. E ele é impagável, a interpretação dele é sensacional. O bom humor, a seriedade, o compromisso de cumprir o papel, o compromisso com Deus é tão forte, é tão bonito, é muito legal ver a atuação dele. E a forma com que ele se relaciona com Deus, a maneira com que ele se veste, com que ele fala. É tão bonito ver na história, num filme, né, numa produção cinematográfica, um ator se dedicar tão bem para o papel. E o profeta Samuel é sensacional. Eu gosto, toda hora que ele aparece é legal. Dá para ver o desafio que era ser profeta naquela época. De viver sozinho, passar por inúmeras provações, perigos de vida, pessoas em risco por causa do seu comportamento, porque ele, assim como Davi, ele era um homem extremamente temente a Deus e ele falava o que Deus mandava. Então muitas vezes ele não era querido, ele era mal visto. E as pessoas julgavam ele também, né? As pessoas julgavam muito. Então você assistindo a série, você vai entender o que eu tô querendo dizer. O terceiro personagem, assim, que atuação, o rei Saul, o ator que interpreta o rei Saul, o cara é simplesmente fantástico. Eu gostei demais da interpretação dele. Outro cara, assim, que você vê que ele dá mesmo a vida pelo papel, ele sabe interpretar, ele sabe se posicionar, ele sabe mostrar o momento das loucuras do rei Saul com toda aquela paranoia e aquela perseguição que ele tinha daquele espírito mal, né, por vontade de Deus. Ele foi perseguido, foi atormentado, e ver como ele se relaciona com a família, o dia a dia de um rei, as preocupações, as atitudes, o posicionamento dele, tudo influencia na vida do povo de Israel. E quando o profeta Samuel vai dar o péssimo recado para ele de que Deus se apartou da casa dele, do reino dele, que agora Deus, o Espírito de Deus não está mais nele, essa cena é assim de arrepiar mesmo, sabe? As cenas mais impactantes do filme, na minha opinião, é Davi cantando os salmos em hebraico, que é lindo, e essa cena onde Deus, o Espírito de Deus deixa o rei Saul. Isso é sensacional. Outra coisa muito interessante dessa série, eu sou fotógrafo, então eu reparo muito nisso. A fotografia da série é muito bonita. O figurino, legal, né? Eu não sou nenhum avaliador de figurino, mas a fotografia é bem bonita. A ambientação da série é muito bonita, muitas imagens em planos abertos. Eles estão usando um recurso agora que fica muito nítido, né? Para quem conhece, vai ver isso muito fácil. De inteligência artificial em algumas cenas para ilustrar, por exemplo, os anjos caindo do céu, o relacionamento dos anjos com os seres humanos, os próprios anjos sendo interpretados por personagens de inteligência artificial, criados em inteligência artificial, todas as cenas. Isso é muito nítido, assim que apareceu eu já matei a charada na hora. Então tem muitas cenas que são feitas com inteligência artificial, principalmente as cenas mais lúdicas. Os efeitos especiais,
eles são colocados na série como uma forma de ilustração. Eles não carregam a série, ninguém vai assistir a série por causa dos efeitos especiais, porque não é fantástico, não é incrível. A forma com que eles mostram Golias é muito legal. O efeito que eles usam para mostrar o Golias, para fazer aquela brincadeira do gigante e do pequenininho, é muito bem feito, dá para acreditar bastante, dá para entender as motivações do Golias para apoiar o rei Aquis. E isso também eu acho que é uma coisa do Talmud, né? Porque a Bíblia não narra muito bem a história de Golias, a gente não sabe muita coisa sobre ele, mas na série tem muitas informações, onde era a casa dele, se ele tinha irmão, se ele tinha mãe, como era o relacionamento dele e por que ele resolveu lutar contra Israel. Então, tem uma série de informações legais, é sim uma série bem arrastada, tem muito diálogo, não é batalha o tempo todo, mas é muito legal. Eu gostei demais, assisti a série toda, pelo menos a temporada que está disponível, em 2 dias. Eu só não assisti em 1 dia porque eu acabei dormindo no meio de um episódio, estava tarde já, acabei dormindo, não consegui assistir tudo. Mas a série é muito legal, vale muito a pena assistir. E quem gosta de louvor, quem é do grupo de louvor, pessoas que adoram a Deus, pessoas que gostam de adoração, precisam assistir essa série para entender o poder que a música tem no propósito, né? O poder que a música tem no propósito de Deus e a influência que a música tem nas pessoas é muito legal. Outro ponto interessante dessa série é que um dos produtores, se eu não estiver enganado, ele também faz parte da série The Chosen. Então, assim, é muito bacana ver a maneira, às vezes, atual de comunicação de linguagem, de dinâmica. É legal ver a forma com que os atores contracenam com a espontaneidade, a leveza, que isso tem muito no The Chosen, né? Eu assisti agora a última temporada e eu não tinha assistido a série completa ainda, não tá completa, né? Vai terminar ainda, eu acho que tem mais 2 temporadas, se eu não me engano, 7 temporadas, né? Eu não tinha assistido os primeiros episódios, eu comecei a pegar bem tardio agora a série, e é lindo demais, é lindo a forma com que a gente vê o dia a dia de Jesus com os discípulos, toda aquela mística e seriedade que tem na Bíblia, aquela forma com que a gente lê a Bíblia daquela maneira que foi escrita de forma... tem as Bíblias atualizadas, mas tem as Bíblias mais tradicionais, que você lê e você não consegue ver aquela humanidade de Jesus tão bem descrita como aparece na série, né? É claro que quando você começa a estudar mais, quando você começa a se aprofundar mais, você vai encontrar toda essa parte do dia a dia dos discípulos com Jesus, né? E tem uma série de estudos interessantes sobre isso. Mas essas séries, elas vêm como uma forma de evangelismo, como uma forma de, óbvio, claro, né, de entretenimento, mas tem um peso, eu acredito, evangelístico ali muito grande, porque eu acredito que muitas pessoas acabam voltando para Deus, acabam voltando a ler as escrituras por causa dessas séries. A minha esposa mesmo assistiu a série com a Bíblia aberta, né? Para ficar olhando as referências, para ver as passagens. Às vezes ela tinha dúvida de alguma coisa, ela já ia ler. Nossa, mas Davi fez isso? Nossa, o profeta Samuel fez aquilo mesmo? Né? Que tem uma passagem bem pesada na série Casa de Davi, em que Samuel ele toma uma atitude dura mesmo, assim, que eu nunca imaginei que um profeta fosse capaz de fazer aquilo, né? Às vezes por não ler a Bíblia com tanto cuidado, com tanto carinho, a gente deixa passar algumas informações importantes, alguns detalhes importantes. E é muito legal ver isso sendo executado ali, sabe? E uma coisa que eu comentei com a minha esposa é a capacidade que os estrangeiros, né, os americanos, não os americanos, mas o cinema estrangeiro, como ele tem uma capacidade incrível de interpretação das histórias, né? Como eles se colocam e como eles compram, sabe? Como eles trazem para si com tanta força, com tanto carinho, essas interpretações bíblicas, esses filmes,
essas séries, como eles fazem tão bem isso, né? Por exemplo, Mel Gibson no filme A Paixão de Cristo, como ele conseguiu trazer tanto peso histórico, o dialeto todo em aramaico, aqueles atores foram escolhidos a dedo, sabe? Uma coisa tão bem feita, né? Então a gente vê isso se repetindo nessas séries e nos filmes estrangeiros, onde essas histórias são tão bem retratadas e os atores tão bem escolhidos, né? É tão bonito, é tão gostoso de ver isso, né? E para encerrar o vídeo, falando também das atrizes, né? A mulher de Saul, a rainha, a atriz que interpreta ela também, cara, você acredita mesmo que aquela mulher é uma rainha, sabe? Porque o gestual, o olhar, o jeito de falar, as atitudes que ela toma, sabe? Até a gente assiste e fica com um pouco de raiva dela às vezes, porque ela interpreta muito bem. Ela simplesmente se apoderou do papel da esposa do rei Saul de uma forma tão bem feita, tão bonita, que a gente acredita em tudo, sabe? O relacionamento de Davi com os irmãos, o relacionamento de Davi com o pai, sabe? Jessé visitando, aliás, Samuel visitando Jessé para escolher Davi, ungir Davi como rei de Israel. É simplesmente sensacional. Vale muito a pena você assistir. Fica aí a minha recomendação, tá? Sobre a série A Casa de Davi. Espero que você tenha gostado da dica. Se inscreva no canal, tá? Você que gostou aí do conteúdo, se inscreva. Quiser que eu fale mais alguma coisa de algum outro filme, alguma outra série, quiser mais assuntos relacionados à Bíblia, a Palavra de Deus, eu também recomendo que você olhe o canal e veja mais coisas. Temos música, temos músicas autorais, e temos aí músicas covers também aqui no canal. Gostaria muito que você conhecesse o nosso trabalho, certo? Então é isso, se inscreve se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com alguém e recomenda a série A Casa de Davi.